Isso. Muito bem, amigos, estamos de volta, dando continuidade à nossa Lei 11.404, entrando agora no bloco número 6. Vamos falar do bloco 6 agora, então. Aqui nós estamos no capítulo 2. Capítulo 2 que fala do presídio e da cadeia pública. Tá? Bom, vamos ver o que o artigo 80 diz para nós. Acompanhem aqui comigo. O presídio e a cadeia pública, estabelecimentos de regime fechado, destinam-se à custódia do preso provisório e à execução da pena privativa de liberdade para o preso residente e domiciliado na comarca. Bom, o que a gente tem que cuidar? Eu já falei para vocês que são 3 os regimes de cumprimento de pena. Nós temos o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Aqui está bem claro que presídio e cadeia pública sempre, e não tem exceção aqui, não vai haver exceção aqui, são estabelecimentos de regime fechado. Ou seja, pessoal, o indivíduo tem cerceado completamente o seu direito de ir e vir. Ir, vir, permanecer, ficar, estando destinado às regras desses estabelecimentos. Destinam-se à custódia, primeiro, do preso provisório. A gente lembra ainda quem é o preso provisório? Claro, é aquele preso que ainda não teve uma condenação definitiva. Ou seja, não é aquele sujeito que está apenas preso. Ou seja, desculpem, é aquele preso que ainda está apenas preso em flagrante, é o preso temporário, ou é o preso que está em prisão preventiva. E a execução da pena privativa de liberdade. Esse cara, sim, esse cara aqui é o condenado. Condenado para o preso residente e domiciliado na comarca. Certo? Bom, o 81 já é um pouquinho mais objetivo. E ele é mais novo também, ele é de 2018. No presídio e na cadeia pública, haverá unidades, olhem a palavrinha, haverá, não é poderá haver, é haverá, unidades independentes para a mulher, para o jovem adulto, para o preso que tem exercido função policial, de bombeiro militar, de agente de segurança penitenciário ou de agente de segurança socioeducativo e para o cumprimento de pena privativa de liberdade e delimitação de final de semana. Primeiro temos que cuidar esse rol. Esse rol, essa lista de pessoas é um rol taxativo, ou seja, começa com a mulher, depois jovem adulto, depois preso que tem exercido função policial, bombeiro militar, agente de segurança penitenciário ou agente de segurança socioeducativo. Um é penitenciária, outro é para onde vão as crianças e os adolescentes, as fases, certo? E para o cumprimento da PPL, ou seja, para os condenados. Só que aqui vem uma expressãozinha nova, que a gente não tinha visto ainda, a chamada limitação de final de semana. O que é essa limitação de final de semana? É uma pena restritiva de direitos. O sujeito, ele trabalha durante o dia normalmente. Só que sábados e domingos ele vai se recolher a esses presídios e essas cadeias públicas. E ele vai ficar 4 horas no sábado e 4 horas no domingo dentro desses locais.
certo? Ele pegou 3 anos de prisão, foi convertido em limitação de final de semana. Por 3 anos, todo sábado e domingo, ele tem que se recolher e ficar 4 horas no sábado e 4 horas no domingo. Certo? Parágrafo 1º. O sentenciado, vejam que agora nós não estamos falando do preso provisório. Nós já estamos falando daquele camarada que foi condenado. Poderá cumprir na cadeia local pena em regime fechado, ou seja, o regime mais rigoroso, ou semiaberto, caso a penitenciária se localize em área distante da residência de sua família. É que assim, lembrem que regime fechado é penitenciária de alta ou média segurança. Regime semiaberto é colônia agrícola ou industrial. Mas se for longe da residência e dificulta, por exemplo, seus benefícios, visita íntima, enfim, todos os benesses, ele pode cumprir nesses locais, certo? Parágrafo 2º, as presidiárias, e olhem agora a palavra aqui, serão, não é poderá ser, é serão, norma impositiva, serão asseguradas condições para permanecer com os filhos, mas existe um período para isso, durante o período de amamentação. Está aí. E fechamos então esse slide. Fácil, tranquilo, tudo que está marcado aqui vocês têm que dominar. Dominando, os senhores estarão bem. Dando sequência, aqui nós temos então 2 artiguinhos, né? Artigo 82 e 83. Artigo 82, assim como praticamente os artigos desse bloco 6 falam do presídio e da cadeia pública. O presídio e a cadeia pública, além do pessoal de vigilância e segurança e do pessoal administrativo, contarão com equipe interdisciplinar de observação. Está aqui. Certo? Equipe interdisciplinar quer dizer o quê, pessoal? São várias pessoas. Podem ser psicólogos, médicos, agentes religiosos, pessoas que vão contribuir ali para o cumprimento das penas. Artigo 83. Aplica-se ao estabelecimento destinado ao preso provisório o disposto no artigo 83 da Lei 7.210 de 84, com a adequada adaptação ao regime do estabelecimento. Nesse momento não nos importa aqui porque envolve a lei federal. Nós estamos falando unicamente da lei estadual, da Lei 11.404. Opa, entramos agora, saímos do presídio, saímos da cadeia pública, entramos agora na penitenciária. Bom, pessoal, a penitenciária é fácil, vocês já sabem, vocês já conhecem. A penitenciária destina-se à execução da pena privativa de liberdade em regime fechado. Então, vocês sempre vão associar regime fechado, penitenciária, seja de alta segurança, seja de média segurança. Sempre associem assim, certo? O sentenciado, por que sentenciado, pessoal? Porque se ele é preso provisório, ele vai estar em presídio ou cadeia pública. Sentenciado, sim, aquele condenado por decisão definitiva, esse camarada, ele vai cumprir pena em penitenciária, certo? O sentenciado será alojado em quarto individual, ou seja, é quarto para uma pessoa, provido de cama,
Aqui está. Alguém vai perguntar, professor, e colchão? Pessoal, geralmente nada inflamável, por motivos óbvios. Provido de cama, lavatório, chuveiro. E eu já vou adiantar, pessoal, a água não é quente. Já adiantando, é bom que os senhores saibam, a água não é quente. E aparelho sanitário. Na prática, é uma sala 2x2 com um colchão e uma latrina. Essa é a cela. Mas na mais prática ainda, essa cela individual não é tão individual assim. Artigo 86. São requisitos básicos da unidade celular. Requisitos básicos quer dizer que são aqueles, amigos, que tem que ter o mínimo para que o preso possa ali ficar. No mínimo, ele possa ficar ali. Certo? Unidade celular, aqui está. Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento adequados à existência humana. Área mínima de 6 metros quadrados. Certo? Dentro de cada célula, nós podemos ter, então, praticamente 3/4. Aqui está. Dando sequência. O artigo 87, ele é um limitador, ele é um limitativo e ele é bem específico. Ele é a penitenciária para mulheres. Por exemplo, Rio Grande do Sul tem a penitenciária Madre Pelletier, certo? A penitenciária para mulheres será dotada ainda de dependência para atendimento da gestante, ou seja, aquela que está grávida, e da parturiente, ou seja, que recém ganhou o seu filho, de creche e de unidade de educação pré-escolar. Vejam que isso aqui é uma norma obrigatória. Não se trata de uma escolha, é uma norma obrigatória. Está ali. Certo? Temos obrigatoriedade. Artigo 88. O alojamento coletivo, ou seja, onde nós vamos ter uma pluralidade de pessoas, terá suas instalações sanitárias localizadas em área separada e somente será ocupado por sentenciados que preencham as necessárias condições para a sua utilização. Não tenho que explicar esse artigo 88, né? Tem artigos aqui na Lei 11.404 que são autoexplicativos, certo? Esse é um exemplo. Artigo 89. No regime fechado, que é o regime mais grave, para quem tem curiosidade, quem cai no regime fechado é quem é reincidente em cometimento de crime ou sua pena ultrapassa 8 anos de reclusão. Necessariamente ele tem que começar no regime fechado. Predominam as normas de segurança e disciplina, que cobrirão ao prazo, tem que saber o prazo, durante 24 horas, certo? Durante 24 horas, a vida diária dos reclusos, que serão classificados em grupos. E aí, pessoal, segundo as necessidades de tratamento. E quando fala assim necessidades de tratamento, nós também estaremos falando de periculosidade. Isso é muito importante. Submetendo-se às diferentes atividades do processo de ressocialização, trabalho, instrução, religião, recreação e esporte. Esse rol é
exemplificativo, certo? Esse rol é exemplificativo. Então, por exemplo, trabalho, instrução, religião, recreação, esporte. Certo? Com as devidas regrinhas que ali estão. Dando sequência. Opa! Vejam que agora nós saímos das penitenciárias. Nós entramos agora nas colônias agrícolas e industrial. Significa que muda também o regime. Estamos falando agora de regime semiaberto, pessoal, certo? Regime semiaberto. Cuidado, já adianto a vocês, não existe regime semifechado. Se vier uma questão em prova falando regime semifechado, vai estar errado. Não existe. O regime é o semiaberto. Porque é do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Certo? E aí vem, então, no regime semiaberto, a pena é cumprida nas colônias. Colônia agrícola, colônia industrial. A colônia agrícola e a industrial destinam-se à execução da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Aqui está. Certo? Os sentenciados poderão ser alojados. Vejam que lá no regime fechado, na penitenciária, o dormitório é individual. O dormitório é individual. Aqui, nós estamos falando em dormitório coletivo, observados os requisitos do artigo 88. Ok. Tranquilinho, bem de boa. Certo? Está aqui o 91. Artigo 92. No regime semiaberto, serão observadas as normas de segurança, ordem e disciplina necessárias à convivência normal dentro do estabelecimento e à adaptação às peculiaridades do tratamento reeducativo. Pessoal, o nosso sistema de cumprimento de pena, ele é progressivo. Ele é do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, até que o indivíduo possa voltar à sociedade. Então, antes, a visão nas penitenciárias era de fiscalizar, era de proporcionar o menor mal-estar ao preso. Agora, no regime semiaberto, o foco já está sendo... o foco já é reinseri-lo cada vez mais à sociedade. É a ressocialização, é a reintegração. Certo? Cuidem isso. Parágrafo único. No regime semiaberto, olha quem apareceu, que fazia tempo que não aparecia. A agenda diária, ou seja, os presos têm uma agenda diária. A agenda diária elaborada pela Comissão Técnica de Classificação. E vejam que não há escolha aqui. Aqui existe uma obrigatoriedade. Disporá, norma impositiva, disporá sobre as atividades preceptivas, recreativas e esportivas para o sentenciado. Toda vez que falar em regime fechado, semiaberto e aberto, nós vamos estar falando de sentenciado, não é preso provisório.
que manterá contato com a sociedade para o trabalho externo, frequentará cursos de instrução escolar e profissional e desenvolverá outras atividades de reintegração na sociedade, sobre a assistência e a orientação do pessoal penitenciário ou do serviço social. Está aí. O que está marcado em vermelho, o que está destacado, é aquilo que é importante que os senhores dominem, certo? E dominem com muito carinho. Não vamos encher linguiça fazendo simples leitura do dispositivo. Opa! Saímos das colônias. Entramos agora na casa de albergado, ou então os chamados albergues, casas de albergado ou albergues. Falando em casa de albergada ou de albergues, temos que lembrar do regime aberto. É o regime mais brando de todos. Já passamos pelo fechado, começamos pelo presídio e cadeia pública, fomos para a penitenciária do regime fechado, do fechado fomos para as colônias agrícolas e industrial do regime semiaberto, do regime semiaberto das colônias agrícola e industrial, a gente entra agora no albergue, que é o regime aberto. Aqui está. A casa do albergado destina-se à execução da, mais uma vez, pena privativa de liberdade em regime aberto. Em regime aberto. Certo? Artigo 94. Haverá casa de albergado na capital e nas sedes de comarca. Geralmente, nas capitais vai ter albergues. O resto é para inglês ver. Sedes de comarca nem sempre tem, mas a lei está exigindo. E o que importa para a nossa prova é o que a lei exige. Se a lei está exigindo, vamos cumprir o que a lei exige, do jeito que aqui está. Tanto que o parágrafo único vai trazer situações interessantes aqui, hein? Olha o que o parágrafo único vai dizer. Onde não houver casa do albergado, o regime aberto poderá ser cumprido em sessão independente, separada do estabelecimento de regime fechado ou semiaberto. Logo, pergunto para vocês, podemos ter sentenciados em regime aberto em uma penitenciária? Podemos. Podemos ter sentenciados do regime semiaberto em colônia agrícola ou industrial? Podemos. Podemos. Claro que podemos. Certo? Podemos. Basta que não tenha casa de albergue na comarca. Então, muito cuidado com esse parágrafo único aqui a título de prova, pela importância que ele possui. Certo? Agora, o que será que tem que conter a casa do albergado? O que o albergue tem que ter? Porque, na verdade, no albergue, pessoal, o sujeito ele fica o dia inteiro fora, ele se recolhe à noite. Quais são os requisitos? O artigo 95 vai dizer: a casa do albergado deverá, cuidem isso, a palavra não é poderá, a palavra aqui é deverá preencher os seguintes requisitos. 1. Localização em meio urbano, com autonomia administrativa. Claro, já fala aqui capital e sedes de comarca, então é meio urbano, não pode ser num local de interior, de sítio,
Zona rural, aliás. Interior pode, né? Só que na cidade. Não pode ser âmbito rural. 2. Ocupação por número reduzido de candidatos, selecionados segundo sua aptidão para o regime aberto. Não diz número. Não diz número, só diz número reduzido. Apenas isso. Não diz número. Então, enquanto não tiver espaço, pessoas, por exemplo, no regime semiaberto, podem ter que esperar para entrar no regime aberto. Artigo 96. Artigo 96. O que o artigo 96 traz? Ele traz um rol. O artigo 96, ele traz para nós, meus amigos, uma lista, uma listinha, que são condições, ou seja, o sentenciado, o condenado, ele vai fazer jus, ele faz direito ao regime aberto, certo? Ele faz jus ao regime aberto. Só que tem um detalhe. Existem condições para que ele cumpra a pena nos albergues. E essas condições, elas estão nesses incisos, que são cumulativos, certo? Eles são cumulativos. Então, diz o 96, são condições para o cumprimento da pena na casa do albergado. 1. A aceitação pelo candidato do programa de tratamento. Se ele recusar, ele continua no regime semiaberto, até ele aceitar. Mas afetação do semilivre, porque enquanto não preencheu os requisitos, ele ainda está no semiaberto, ao trabalho com preparação profissional para a reintegração na sociedade. Ele tem que estar trabalhando fora do albergue. Se ele não estiver trabalhando, ele não é candidato, ele não faz jus à casa do albergado. Então, ele precisa necessariamente estar lá. E o terceiro, que é bem genérico, né? Colaboração da comunidade. A comunidade tem que ajudar. E qual é uma das formas da comunidade ajudar, amigos, esses albergados? Por exemplo, fornecendo trabalho, né? Que nem sempre é muito fácil. Nem sempre é possível que eles consigam o trabalho necessário, infelizmente. Mas esses 3 requisitos são cumulativos, certo? O primeiro, ele tem que aceitar. Tu quer? Aliás, primeiro ele tem que estar trabalhando. Estando trabalhando, ele tem que querer. E a comunidade, então, colaborando. Fechando esses requisitos, ele passa a cumprir a pena no regime semiaberto, no regime aberto, que é o albergue. Artigo 97. No regime aberto, serão observadas as normas de ordem e disciplina necessárias à convivência normal, olhem agora, na comunidade civil. Comunidade civil, agora na sociedade em geral, porque eles vão estar no meio, eles vão estar lá, atuando no meio da sociedade, reinseridos na sociedade, com ausência de precauções de ordem material ou física, ou seja, não tem escolta, em razão da aceitação voluntária da disciplina e do senso de responsabilidade do sentenciado. Vejam, é um e, não é um ou. É aceitação voluntária da disciplina e senso de responsabilidade. Certo? Muito cuidado em relação a isso. Parágrafo 1º. No regime aberto, é permitido ao sentenciado mover-se sem vigilância, tanto no interior do estabelecimento, que é o albergue, como nas saídas para trabalho externo, para frequência a curso e para atividades de pré-liberdade. Como eu disse, durante o dia trabalha, à noite recolhe-se.
Parágrafo 2º, o regime aberto compõe-se das seguintes fases. Tem que seguir necessariamente essa ordem. A ordem tem que ser seguida dessa maneira. 1. Iniciação, em que o sentenciado será informado sobre o programa do estabelecimento e seu regimento interno, ou seja, suas regrinhas básicas. 2. A aceitação do programa, em que será permitido ao sentenciado sair para o trabalho. Então, ele tem que estar trabalhando. 3. Confiança em que o sentenciado gozará das vantagens inerentes ao exercício de sua responsabilidade e de autorização de saída. Rol taxativo. E assim, meus amigos, nós fechamos o nosso bloco número 6. Aguardo ansiosamente vocês já para o bloco número 7. Certinho? Ficamos por aqui. Hora de tomar um cafezinho, um chazinho, damos uma relaxada. Bons estudos, até a próxima aula. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.